Oi, meu nome é Ana e eu sou desenvolvedora aqui na Tribe. Nessa aula, eu vou falar sobre estruturas de repetição. Esse é um conceito muito importante para a realização do desafio prático. Então, se você não entender essa aula de primeira, não deixe de reassistir e refazer os exercícios até que o conteúdo fique claro. Também é muito valioso que você execute todos os passos da aula junto comigo no seu console. Vamos começar com um exemplo. Imagina que a gente queira escrever um código que, dado uma variável número, a gente imprima todos os resultados da tabuada desse número, ou seja, a gente precisa imprimir a multiplicação desse número por 1 até 9. Então, por exemplo, se meu número for 7, meu código tem que imprimir 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63. Usando os conceitos que a gente aprendeu até agora, a gente poderia fazer assim, usando uma linha de código para cada multiplicação. Aqui, o asterisco é o operador de multiplicação, como a gente já viu na aula de operadores aritméticos, e o console log é o comando utilizado para imprimir um valor no console, e ele foi explicado na aula de estruturas condicionais. Se você não se lembra de algum desses conceitos, volta nesses vídeos para relembrar. Agora vamos executar isso no console. Primeiro, eu vou declarar a variável número, valendo 7, e depois executar o nosso código. Funciona corretamente, mas você consegue perceber que nesse código eu estou repetindo exatamente o mesmo comando várias vezes? A única coisa que muda de uma linha para outra é o multiplicador do número. E esse é um ótimo caso de uso das estruturas de repetição. Nessa aula, a estrutura que eu vou usar é o for. Existem muitas outras estruturas de repetição, mas aqui no curso introdutório a gente só vai falar do for. E como ele funciona? A sintaxe dessa estrutura é a seguinte. A gente começa escrevendo a palavra-chave for, seguida de um parêntese. A primeira coisa dentro do parêntese vai ser a declaração de uma variável que terá o objetivo de contar as nossas repetições. No caso da tabuada, a gente quer repetir o mesmo comando do número 1 até o número 9. Então eu vou inicializar essa variável contador valendo 1. O ponto e vírgula indica que eu acabei a declaração da minha variável. Nessa mesma linha, eu vou definir até quando eu quero que o meu código se repita. Começamos com o contador valendo 1 e queremos que ele chegue até o 9. Ou seja, eu quero que o meu código se repita enquanto o meu contador for menor ou igual a 9. O menor ou igual é um operador de comparação. A gente tem uma aula aqui no curso introdutório só sobre operadores de comparação. Se você não se lembra como eles funcionam, volta lá para recordar. De novo, eu adicionei o ponto e vírgula, nesse caso, para indicar que eu terminei de definir a minha condição. Por último, dentro do parêntese, eu tenho que definir como a minha variável contador vai ser atualizada a cada repetição. A gente quer que na primeira repetição ela valha 1, que na segunda ela valha 2, que na terceira ela valha 3 e assim por diante. Então a gente quer que a cada repetição ela seja acrescida em uma unidade. Ou seja, a cada repetição, a variável contador vai ser atualizada para valer o seu próprio valor mais 1. Aqui tem uma coisa bem legal. Existe uma forma resumida de se escrever essa expressão. Contador é igual a contador mais 1 é igual a contador mais mais. Ambos os códigos funcionam exatamente da mesma forma, e você pode escolher qual usar, mas o mais comum dentro do for é usar a forma resumida. Beleza, a gente definiu como o nosso for vai funcionar. Agora, a gente precisa definir qual é o código que a gente quer repetir. Para isso, eu vou abrir e fechar chaves que vão delimitar um bloco de código. Antes, no primeiro código que eu escrevi para imprimir a tabuada, no lugar de contador, a gente tinha cada multiplicador do número. Agora, a gente tem uma linha só, que vai ser repetida para cada um dos multiplicadores. Vamos ver como essa repetição vai funcionar. Aqui a gente já tem a variável número declarada, e dentro do for, a primeira coisa que vai acontecer é a declaração do contador valendo 1. Depois disso, a gente vai avaliar se contador é menor ou igual a 9. Como o contador vale 1, essa condição é verdadeira. Em seguida, a gente pula lá para dentro do bloco de código e imprime o resultado da multiplicação de número pelo contador. O último passo dessa repetição é o incremento da variável. Então, o contador valia 1 e agora ele vai valer 2. Com o contador valendo 2, a gente volta para verificar se essa condição ainda é verdadeira. 2 é menor ou igual a 9, então essa condição ainda é verdadeira e a gente executa novamente o bloco de código, agora com o contador valendo 2.
Quando essa execução acabar, o contador vai ser incrementado novamente e vai passar a valer 3. Esse fluxo vai continuar sendo executado até que a condição de execução retorne falso. E aí a gente termina nosso fluxo de repetição. Agora vamos executar esse código no console. Ele funciona como esperado. E ele também vai funcionar para qualquer outro número que eu definir. Então, se eu coloco 3 no lugar de 7, ele imprime a tabuada de 3. Se o número é 9, ele imprime a tabuada do 9. Nesse exemplo, o operador de repetição nos permitiu resolver o nosso problema usando muito menos código. Além disso, a alteração desse código fica muito mais fácil. Imagina que a gente quer, antes de cada resultado, imprimir uma linha com um asterisco. Sem usar uma estrutura de repetição, a gente teria que manualmente adicionar uma linha a mais para cada multiplicação da tabuada. Usando o for, a gente só precisa adicionar uma linha de código. E se a gente decide que ao invés do asterisco a gente quer imprimir uma linha vazia, por exemplo, a gente só precisa alterar uma linha de código em vez de várias. Você entendeu esse primeiro exemplo? Se não, volta e assiste novamente, porque agora a gente vai para o próximo exemplo usando arrays. Você se lembra que no vídeo sobre arrays a gente tinha uma lista de pessoas aprovadas no processo seletivo da Tribe? Agora imagina que a gente precisa escrever um código que dê boas-vindas para cada uma dessas pessoas. Como a gente pode usar estruturas de repetição para resolver esse problema? Aqui, a gente vai usar muitos conceitos que foram ensinados na aula sobre arrays. Se você não assistiu ou não se lembra bem, volta lá para ver. Vamos seguir os mesmos passos do primeiro exemplo, começando com a palavra-chave for. A primeira coisa dentro dos parênteses é a inicialização da variável. Nesse caso, a gente quer passar por todas as posições de um array. Lembra que a contagem dos índices de um array sempre começa do zero? Então, por esse motivo, a variável também precisa começar valendo zero. Agora, a gente tem que definir até quando essa repetição vai acontecer. Eu quero que esse código funcione para qualquer tamanho de array. Então a gente vai usar a propriedade length, em vez de definir o número fixo como fizemos no primeiro exemplo. Ou seja, a gente quer que essa repetição aconteça até que o índice seja menor que o tamanho da lista de nomes. E por que nesse caso a gente está usando o menor e não o menor ou igual? Lembra que na aula sobre arrays foi explicado que o índice da última posição de um array é sempre igual ao tamanho do array menos 1? Aqui estamos usando o menor porque queremos que a repetição pare quando o índice for uma unidade menor que o tamanho do array. O terceiro passo é definir o incremento do índice. Como a gente quer passar por todas as posições do array, o índice precisa ser acrescido em uma unidade a cada repetição. Por último, vem o bloco de código. E a gente pode escrever a mensagem de boas-vindas dessa forma. Aqui estamos concatenando a string boas-vindas com o nome da pessoa e, por último, um ponto de exclamação. A gente já falou sobre concatenação na aula só sobre strings. De novo, se você não se lembra, volta lá para assistir. Na segunda linha, a gente imprime a variável mensagem. Agora a gente vai ver, passo a passo, o fluxo dessa estrutura de repetição. O primeiro passo é a declaração do contador. Então aqui a gente tem a variável índice com o valor 0. Em seguida, a gente testa se a condição é verdadeira. Nesse caso, se índice é menor que o tamanho da lista de nomes. O tamanho da lista de nomes é 3, então essa condição é verdadeira e a gente executa o bloco de código. Após a execução do bloco de código, a gente incrementa o valor do nosso índice, que valia 0 e agora passou a valer 1. E aí a gente volta para a nossa condição de execução. 1 é menor que o tamanho da lista de nomes? Sim. Então, o bloco de código é executado e o valor de índice é incrementado novamente. Agora o índice vale 2 e o tamanho da lista de nomes é 3. A condição ainda é verdadeira e a gente segue o fluxo, executa o bloco de código e incrementa o contador. Agora o índice vale 3 e 3 não é maior que 3. Então, nesse ponto, termina o fluxo de repetições. Executando esse código no console, a gente consegue ver que tudo funcionou corretamente. Nesse caso, a grande vantagem de se usar uma estrutura de repetição é que, independente do tamanho do array, o código continua sendo o mesmo.
porque ele já está preparado para percorrer da posição 0 até a última posição baseada no tamanho do array. Por exemplo, se o valor da lista de nomes for esse array, o código que a gente escreveu vai continuar funcionando corretamente e percorrendo todas as posições da lista. Com isso, a gente termina a nossa aula sobre estruturas de repetição. Não deixe de praticar com os exercícios e até mais!